Olá, bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E neste mês de setembro, nós temos uma comemoração para lá de especial. Estamos celebrando 8 anos de história na UniTV-SC. E ao longo dessa trajetória, mais de 350 entrevistas foram realizadas com escritores, leitores, educadores e profissionais que veem na literatura uma poderosa ferramenta de educação e transformação. E para marcar essa data, nós vamos revisitar momentos inesquecíveis de entrevistas que deixaram sua marca em nosso programa. Preparem-se para uma viagem ao longo desses anos de conversa e reflexão sobre o fascinante mundo da literatura. E no programa de hoje nós vamos revisitar 3 conversas memoráveis com os autores da editora Vitelli Publisher, parceira do Bate-Papo Literário. No primeiro bloco, relembraremos momentos da entrevista com as fotógrafas Sandra Puente e Nilva Damian. No segundo bloco, voltamos para relembrar a conversa deliciosa com a jornalista e escritora tubaronense Tatiana Dornelles. E por fim, no terceiro bloco, teremos a oportunidade de revisitar a entrevista com os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lott. Fiquem conosco e aproveitem essa viagem pela memória do Bate-Papo Literário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje tem o prazer de receber 2 mulheres que estão ligadas pelo amor à arte da fotografia. Estou falando das fotógrafas Nilva Damian e Sandra Puente. E hoje elas estão de volta para falar sobre o lançamento do seu segundo livro, que tem um título tão belo quanto suas fotografias. Ilha de Santa Catarina, um sentimento de gratidão. O livro é um convite a dedicar um tempo para admirar a beleza de nossa ilha e agradecer a abundância de paisagens e cenários que ela nos oferece. Sandra e Nilva, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao Bate-Papo Literário. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar mostrando mais uma vez, né, um pouquinho do nosso trabalho com fotografia. Obrigada pelo convite, Renata. A gente está bem feliz de poder estar participando da sua entrevista e espero que a gente consiga esclarecer as informações aí da melhor maneira possível. Conta pra gente como é que surgiu a ideia desse projeto. A gente, de tanto fotografar os cantos, né, e os encantos dessa ilha, a gente achou que merecia retribuir de alguma maneira a ilha de Florianópolis, né? Então, como a gente é muito grata de poder morar aqui, a gente é muito grata de ter sido acolhida tão bem. Eu até falo que quando eu mudei para cá em 86, a ilha... Foi quando começou a surgir esse slogan da Ilha da Magia. Nessa época, assim, 80 até 90, ela começou a criar esse slogan da Ilha da Magia. E realmente a ilha tinha essa magia assim, muito intensa. Ela era muito intensa. Assim, e eu falava sempre que ou a ilha te recebia ou a ilha te mandava embora. E a gente foi super bem recebida nessa ilha. Então, a gente queria... de alguma maneira, retribuir as belezas que ela nos dá gratuitamente, né? Diariamente ela nos dá essas belezas, e também a gente queria fazer com que as pessoas despertassem para essas belezas, porque hoje em dia me parece assim, que a ilha está tão grande, está tão movimentada, tá todo mundo tão na correria, que as pessoas esquecem de olhar para o lado. Cada cantinho dessa ilha é maravilhosa, as pessoas, assim, me parece que as pessoas só estão no trânsito, indo para onde tem que ir, voltando e tal. E, na verdade, a ilha tem outro ritmo. A gente quer puxar as pessoas para esse ritmo que é dela, que é essa beleza, essa calma, essa tranquilidade. O povo daqui é extremamente acolhedor e a gente foi muito bem acolhida e a gente achou que merecia fazer alguma coisa para retribuir a isso tudo. E também pensar na parte de preservação, né, de proteção da ilha, né? Porque a gente quer que ela esteja daqui a 50 anos, né? Então, talvez
trazendo um pouquinho dessa arte nesse livro, a gente consiga emocionar as pessoas, né? Criar esse sentimento de pertencimento e tentar proteger um pouquinho nossa ilha. Esse livro ele tem textos da Bebel Orofino também, que escreveu de uma forma maravilhosa, poética, né? Esse sentimento, que tem o mesmo sentimento como nós. E, inclusive, ali nos textos ela nos chama de bruxinhas, porque nós somos as bruxinhas da ilha. Mais umas. Estamos tentando proteger a Ilha da Magia. Então, é isso, a gente só quis trazer essa retribuição por tudo de maravilhoso que ela nos proporcionou em toda essa trajetória da fotografia, né? Que a gente está juntas, eu e a Nilva, desde 2017, mas a gente chegou na ilha há muito tempo atrás, né? Então, é isso que eu queria saber, me deixaram curiosas. A Sandra falou que é do Chile e a Nilva veio de onde, Nilva, para morar em Florianópolis? Eu sou de Caxias do Sul, e da Serra Gaúcha, né? E eu vim para cá em 86. Eu fui morar na Lagoa, a Lagoa não tinha nada, nenhum bar, nada. Morar na Lagoa era o lugar mais barato da ilha naquela época. Nossa, então, é uma transformação, né? De lá para cá, meu Deus. Eu morei aí na década de 90 também para fazer universidade, né? E eu vejo também, acompanhei um tempo essa transformação e cada vez que eu vou ela tá diferente, assim. Mas é o que vocês falaram. Mas antes eu quero falar uma coisa, mas antes eu quero saber da Sandra. A Sandra é chilena, é isso? Sim, sou chilena. Sou chilena, mas estou há mais de 40 anos aqui no Brasil, né? Quando eu cheguei, eu fui para São Paulo e até a faculdade eu fiquei morando lá, mas era um sonho morar aqui na ilha. E vim passar um carnaval e quando eu vi, em uma semana eu já estava... A ilha me acolheu, né? Como diz a Nilva. E em uma semana eu já estava trabalhando com fotografia de produtos e na parte publicitária. Vai ser um sucesso. Guardem o meu, por favor. Com certeza, com certeza. Tá bom, já está guardado. Queridas, beijo, parabéns pelo belíssimo olhar de vocês, que vocês colocam por meio da entrevista. Realmente é um trabalho artístico, tá bom? É lindo demais. Parabéns e sucesso para vocês. Olá, estamos de volta e no segundo bloco nós vamos relembrar a conversa deliciosa com a jornalista e escritora tubaronense Tatiana Dornelles. Vejam só. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é uma típica mulher da pós-modernidade, com toda a sua pluralidade. Tem uma vasta experiência como jornalista, é especialista em jornalismo para editores e também em história da arte e mestre em artes visuais. É professora de arte, fotógrafa e adora viajar. E hoje ela está aqui para falar da sua estreia como escritora. Ela está lançando pela editora Vitelli Publisher o seu primeiro livro, Mundo das Cores. Por meio das personagens Lara e Pulguinha, o livro pretende ensinar as crianças de uma maneira lúdica e divertida sobre as cores e suas classificações, aliando uma pitada de poesia e imaginação. Estou falando da jornalista, professora, fotógrafa e escritora Tatiana Dornelles. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Vou te chamar de Tati, posso? Pode, Renata. Não vou conseguir chamar de Tatiana. É um prazer muito grande recebê-la aqui, ainda mais para essa estreia maravilhosa. Ai, também, um prazer é todo meu de estar aqui contigo hoje, compartilhando desse meu outro lado, que estava escondidinho, mas que agora... Aflorou. Ô, Tatiana, antes da gente começar a gravar, eu comecei ali falando na abertura dessa mulher pós-moderna, da qual eu muito me identifico, porque é uma mulher em constante transformação e de uma multiplicidade, né? Uhum. E aí eu estava falando ali, você é jornalista, fotógrafa, tem um blog de viagens, professora de artes, né? Tem mestrado em artes visuais e agora se aventurando aí pela escrita.
com esse livro que está uma graça, está muito lindo. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e como é que você foi trilhando esse caminho. Bah. Eu comecei, na verdade, né, a faculdade de jornalismo, que eu sou apaixonada. Trabalho num jornal diário aqui em Tubarão, Diário do Sul, e já passei por todas as editorias lá, enfim. E logo em seguida que eu terminei a minha faculdade de jornalismo, eu tirei A naquele provão que tinha do MEC algum tempo atrás, e aí ganhei um desconto, podia escolher ou a pós, ou a especialização, ou um mestrado, enfim. E aí eu fui para a especialização em História da Arte. E me apaixonei por esse mundo da arte. Terminei a especialização, um tempo depois abri uma faculdade de artes visuais e eu resolvi fazer. E ao finalizar essa, eu fui fazer também a especialização em jornalismo para editores, porque aí era na minha outra área. Sim. E fiquei um tempo entre a educação e o jornal, trabalhando, né? Até que aí eu entrei no último concurso do Estado como professora de arte. E nesse meio tempo já são, acho que vai fazer 4 anos que eu estou atuando como professora efetiva, né? Ingressei no mestrado. Meu Deus. Não falei? Eu não falei? É tudo meio louco, assim. E em artes visuais, que eu também, né, me apaixonei, enfim. E além disso tudo, né, eu sou fotógrafa, então eu faço... o meu público é mais infantil, festas infantis, batizado, coisas nesse sentido, sim, que eu sou apaixonada. Mas esse ano eu dei um tempinho, assim, na fotografia, ainda tendo alguns clientes, mas dei um tempinho, porque eu já estava meio saturada de coisas, né? E acabei ingressando na literatura. Com esse novo projeto. Com esse projeto que surgiu, assim, na sala de aula. Eu imagino que sim, pelo tema, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui a capa para eles verem que lindo. Olha aqui. Mundo das cores. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, então, de falar sobre esse tema e um pouquinho do livro, porque ele não é só, como eu falei ali, ele não é só lúdico, mas ele traz também muita poesia, né? Isso. Ao falar das cores. Fala pra gente. Então, desde a adolescência eu escrevo poesias, então eu tenho, acho que eu já contabilizei cerca de 500 poesias escritas por mim, todas ainda à mão, né, que seria o meu primeiro livro. Mas um dia eu estava na sala de aula, na turma de 4º ano, explicando sobre as cores, a classificação, tinha colocado tudo no quadro e passei a atividade para eles. E fiquei ali sentada na mesa do professor e veio um insight, assim, nossa, é tão difícil ter livros de arte voltados para o público infantil. E comecei a rascunhar em forma de poesias, assim, foi algo que foi feito, esse livro foi feito mais ou menos em uma aula, 45 minutos. Você escreveu um livro durante a aula em 45 minutos? Eu não acredito. Isso, e o segundo também, que vai ser lançado ainda, né, também foi mais ou menos nesse tempo, assim, é que quando vem a minha inspiração para a poesia, é interessante essa questão da inspiração, né, quando você começa a escrever, a coisa vai acontecendo, eu sinto muito isso, às vezes eu sento para escrever uma crônica, pensando num lado e a coisa vai acontecendo de uma maneira diferente, vai moldando. E parece que não é de mim, assim, é muito interessante isso, né? Acho que isso é o chamado mesmo de inspiração, né? Porque é algo assim que a gente não tem um controle na hora, vai começando. Vai surgindo. E vai. Muito bom. E eu imagino as crianças lendo, né? Tati, querida, muito sucesso. Obrigada. Estarei no lançamento, com certeza. Nos encontramos lá, tá bom? Tá bom, muito Beijo. obrigada. Imagina, obrigada pela oportunidade. Olá, estamos de volta e neste terceiro bloco teremos a oportunidade de revisitar a entrevista com os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lott.
Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lott, filha e genro do desembargador e poeta Álvaro Vandelli Filho. Álvaro faleceu no último dia 17 de março, mas em seus 89 anos de vida deixou um legado de muito amor e poesia. E deixou também um livro inédito, o Ambientalia, que traz em suas poesias uma busca pelos caminhos sagrados do universo. Ô Raquel, esse na verdade é o terceiro livro, né, do Álvaro. Os outros dois também foram livros de poesia e ele traz também ali duas fases, né? Uma fase da sua juventude e outra mais da maturidade. Fala um pouquinho pra gente. São 3 livros, 3 obras poéticas dele, e ele tem vários ensaios, e tem um ensaio que se chama Saudemos o Lar, Nosso Lar Planetário, que foi publicado primeiro em jornal, em revista, na revista Rosa Cruz, e por último em livro também, junto com outros textos voltados para a temática ambiental. Essa obra Ambientalia, ela foi organizada, como você disse, em 2 fases. Porque quando eu concluí, né, ele me incumbiu, eu sou estudiosa de literatura, fiz doutorado em literatura, ele me incumbiu publicamente no seu último aniversário, de 89 anos, 17 de setembro, de organizar essa obra. Então eu juntei os manuscritos dele, como você falou, né, a obra dele era artesanal, era epifânica, né, eram acontecimentos que ele... o espaço poético permitia expressar, né? Quer dizer, no próprio ato de escrever, ele tinha essas revelações, e eu juntei os poemas que ele produziu após o último livro, que é o Mistérios Perenes, também publicado por Emittele Publisher em 2016. Então, desde 2016, eu fui juntando, fui transcrevendo. A gente selecionou juntos, né, alguns poemas que ele não achava tão interessante incluir, né, trocamos ideias, e me ajudou a traduzir, porque tinham muitas flechas, né, indicando inversão de parágrafos, troca de palavras. E quando eu concluí essa etapa desses poemas de vocação mais mística, filosófica e também social, né? Porque nessa fase ele reencontra o social da juventude, aquele sentimento de justiça, né, de perceber que tudo faz parte do cosmos, né, o meio ambiente, a política como bem comum, né, a paz, a democracia, o conhecimento místico, enfim, tudo faz parte dessa visão cosmogônica do mundo. E quando eu acabo de terminar, né, a gente já sabia que ele estava enfermo, que essa obra deveria sair logo, né, porque a gente sabia que ele não teria muito tempo de vida. E aí aparecem os cadernos da juventude, que são cadernos escritos entre 1956, por aí, até 1962, alguns um pouco mais, que eles já tinham sido vistos na primeira obra, que foi A Casa da Solidão, que ele lançou em 2013, no último ano de vida da minha mãe, que foram pensados 6 poemas dessa fase mística, né, quando foi editado pelo escritor Luiz Carlos Frade, não, o Péricles Frade. Sim. Desculpa, Péricles Frade, o escritor Péricles Frade, da editora Milênio. E aí a gente retomou esses cadernos que tinham meio que desaparecido, sumidos nos baús. E aí, quando fomos depurar, né, eu e os meus irmãos, com ele ainda lúcido, vimos que muitos poemas tinham sido deixados de fora dessa filtragem que acho que ele próprio fez. E tivemos aí a surpresa de encontrar
versos com uma sintaxe muito original, Que né, maravilha. da juventude. E, inclusive, foi o que apaixonou minha mãe, né, quando ela conheceu através da contribuição que ele dava ao suplemento literário do jornal Estado, com o qual ele colaborou de 58 a 62. Inclusive, ontem fiquei sabendo, através de um amigo para quem ele dedicou um poema, que ele falou para ele com espanto, né? Eu estou namorando a minha leitora. Ai, que Então, assim, amor. eles se conheceram, Que se lindo. encontraram num footing em Florianópolis, e ela achou que ele era o mais quietinho, né? Que inspirava mais confiança. E se conheceram, ela começou a ler os poemas dele do jornal O Estado E se apaixonaram ali. O Raquel, querida, olha, desejo sucesso no lançamento. Parabéns pelo pai que você tem, realmente é contagiante essa poesia dele. Moacir, muito obrigada por participar também aqui do Bate-Papo Literário. Olha, é uma honra muito grande te rever. Fiquei muito feliz de recebê-los aqui. Em comemoração aos 8 anos do Bate-Papo Literário, no programa de hoje nós relembramos momentos especiais das entrevistas com os autores da editora Vitelli Publisher, as fotógrafas Sandra Puente e Nilva Damian, a jornalista e escritora tubaronense Tatiana Dornelles e os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lott. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. Muito obrigada a todos que fazem parte da nossa história e que venham muito mais bate-papos literários por aí. Até lá!